Para o filósofo alemão Nietzsche, a vida é vontade de potência, o desejo profundo de viver plenamente. Por isso, admirava as perspectivas dos gregos antigos e dos primeiros filósofos, os pré-socráticos. Entretanto, após a filosofia de Platão, Nietzsche afirma que o Ocidente adotou um pensamento decadente que tornou o homem fraco e doente. Os povos antigos mesclavam a realidade ao mito, a existência aos profundos anseios humanos. Isso se refletia na riqueza mitológica, na religiosidade, na literatura, na filosofia e em todo o pensamento dos pré-socráticos. Nietzsche afirma que todo ser aspira ao aumento de seu poder de ação. É nesse sentido que a negação do mundo, o desprezo pela vida concreta, real, é a grande decadência humana. Tudo o que está verdadeiramente vivo é pleno, pulsante e poderoso. No entanto, a partir de Platão, a filosofia do Ocidente se volta para um além-mundo e inicia, segundo Nietzsche, o enfraquecimento do homem que passa a depositar suas esperanças no mundo espiritual que surgiria após a morte. O mundo passa a não ter sentido em si mesmo e o homem perde sua dimensão mítica. A realidade para Platão é apenas sombra do mundo perfeito, conforme está escrito na sua famosa Alegoria da Caverna. Ainda que alguns comentaristas acreditem que Platão fala de forma abstrata, seu pensamento será interpretado literalmente, pois o próprio filósofo grego sugere que este lugar perfeito é a verdadeira realidade, diferente desse mundo concreto, que é ilusório e de sombras. A morte de Sócrates, maior herói de Platão, é exemplo dessa perspectiva, afirmando em seus últimos momentos que, abre aspas, viver é estar doente. Devo um galo a Esculápio, o Salvador, fecha aspas, referindo-se a uma oferta ao deus da medicina, sendo a morte a cura da vida e passagem para o mundo perfeito. Para Nietzsche, o pensamento de Platão é o início da decadência do Ocidente, que antes brilhava com deuses e heróis, que louvava a vida, ainda que trágica, que buscava, a exemplo dos primeiros pensadores, a unidade de todas as coisas. No início da Era Medieval, a visão platônica se acentua e o cristianismo se estabelece, fundando a Europa cristã. O filósofo medieval Santo Agostinho irá cristianizar as ideias de Platão, fundando uma nova doutrina filosófica. O homem nasce pecador e somente o Deus cristão pode lhe salvar. Para atravessar o mar da vida, é necessário se agarrar na cruz de Cristo, conforme escreve o próprio Agostinho. A filosofia medieval será tomada pela questão de Deus, que tenta conciliar fé cristã e razão grega. Os desejos humanos tornam-se perdição. Sobre isso, vejamos o que Santo Agostinho escreve em sua obra Confissões, abre aspas. Ai de ti, torrente dos hábitos humanos, quem te resistirá? Até quando hás de correr sem te secar? Até quando rolarás os filhos de Eva para o mar profundo e temeroso, somente atravessado pelos que embarcam no lenho da cruz? Fecha aspas. Contudo, para Nietzsche, os cristãos são os verdadeiros nihilistas, pois desprezam esse mundo que, tal como na Alegoria da Caverna, é mera sombra de um mundo perfeito. Neste caso, o reino dos céus é alcançado apenas através da submissão ao único Salvador. A humildade e a humilhação são valorizadas. O mundo torna-se não apenas imperfeito, mas também, tal como em Platão, passagem e sofrimento. A preocupação com a salvação torna-se o principal receio. O orgulho e a altivez, importante para os antigos gregos, são vistos como pecados. Os antigos deuses tornam-se demônios pagãos que levam o homem a se desviar da salvação. O cristianismo passa a classificar o que é e o que não é heresia. Agora, o homem não é apenas fraco, ele é também covarde e diviniza as mais baixas qualidades humanas. O homem forte, vigoroso e orgulhoso torna-se mau e condenado. O fraco, o ressentido, passa a ser bom. Conforme Nietzsche afirma, apesar de medíocre, o cristão almeja a vida eterna, ao contrário do grego antigo que buscava a plenitude da vida, aceitando a finitude trágica, mesmo com todo o sofrimento
inerente ao mundo. Tal é a diferença que Nietzsche faz entre o trágico e o dramático, o forte e o fraco. O trágico, apesar de todos os pesares, é uma afirmação. O dramático representa o fim do espírito trágico e o início do drama, que são os problemas menores do homem comum, sem elevação. Esta é a ideia germinal da morte de Deus e das críticas de Nietzsche à era moderna. Se na era medieval a questão de Deus era o ponto central, na era moderna ocorre a transição da visão cristã para uma nova percepção de homem iniciada pelo filósofo francês Descartes. Agora, o homem é um ser pensante que tudo investiga com razão metódica, lançando assim as bases do método científico. O Renascimento, que também marcou o início da modernidade, foi definido pela negação da visão medieval. Ainda que o cristianismo seja influente na era moderna, ele perde espaço para a ciência. A modernidade pretendia emancipar o homem, porém, segundo Nietzsche, conseguiu dessacralizar mais ainda o mundo, não dando nada em troca a não ser uma vida sem encantos ou significados. A natureza não é mais inspiradora e misteriosa, nem criação divina, mas apenas química, matemática e mecânica. A Revolução Industrial, por sua vez, deu origem à grande massa humana, a multidão que se desloca diariamente de suas casas para as fábricas e escritórios. Sobre isso, Nietzsche afirma em sua obra Aurora, abre aspas, o trabalho árduo, da manhã à noite, consome grande energia e subtrai a meditação, a reflexão, o sonho, o amor e o ódio, pondo diante dos olhos objetivos mesquinhos e garantindo satisfações regulares. Fecha aspas. Assim, a era moderna transformou todos os homens em iguais, promovendo a normalização da natureza humana. Na modernidade, o diferente é perseguido. Tudo deve estar de acordo com normas e costumes niveladores. Nietzsche identifica esse comportamento com ressentimento, a inveja do fraco pela diferença e independência do forte, que apesar de tudo ainda existe. Para Nietzsche, a era moderna criou uma expectativa desmedida e ingênua, baseada na razão e na ciência, que tirou do homem sua profundidade. Sobre isso, ele afirma na sua obra O Anticristo. Abre aspas. O homem moderno é tudo aquilo que não sabe mais para o que se voltar. A modernidade o tornou doente. O progresso é uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. Não representa uma evolução em direção ao melhor, ao mais forte, ao mais elevado. Fecha aspas. Ao contrário do que muitos interpretam, a frase Deus está morto não é crítica direta ao cristianismo, mas a dessacralização do homem que ocorre desde Platão e se consolida na era moderna. Modernidade e cristianismo, para o filósofo alemão, são sinônimos, pois nivelam o homem por baixo. Para Nietzsche, a filosofia ocidental falhou em dar significado à vida. A morte de Deus é o fim da dimensão divina, da vontade de viver plenamente, nos tornando animais de rebanho, ovelhas, seres mesquinhos, medíocres e covardes. Não há mais relações profundas. O único mérito que sobrou ao homem moderno é ser uma ponte entre o animal e o super-homem, conceito de Nietzsche considerado por alguns comentaristas como o ideal utópico. Sobre o super-homem, vejamos o que Nietzsche fala em sua obra Assim Falava Zaratustra. Abre aspas. O homem é um rio poluído. É preciso ser um mar para, sem se poluir, receber um rio poluído. Pois bem, eu vos anuncio o super-homem. Ele é esse mar. Nele, vosso grande desprezo irá se perder. Fecha aspas.